por favor. Segundo livro de Crônicas 32. Segundo livro de Crônicas 32. Quem achou aí diz amém para mim. Vamos ler do verso 1 ao verso 8. E diz assim: depois destas coisas e desta fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Assíria, entrou em Judá, acampou-se contra as cidades fortificadas e intentou apoderar-se delas. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que estava resolvido a pelejar contra Jerusalém, resolveu, de acordo com os seus príncipes e os seus valentes, tapar as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Assim, muito povo se ajuntou e taparam todas as fontes, como também o ribeiro que corria pelo meio da terra. Pois diziam: por que viriam os reis da Assíria e achariam tantas águas? Ele cobrou ânimo, restaurou todo o muro quebrado, e sobre eles ergueu torres. Levantou também o outro muro por fora, fortificou a Milo da cidade de Davi e fez armas e escudos em abundância. Pôs oficiais de guerra sobre o povo, reuniu-os na praça da porta da cidade e lhes falou ao coração, dizendo: sede fortes e corajosos, não temais e nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há conosco maior do que o que está com ele. Com ele está o braço da carne, mas conosco o Senhor nosso Deus para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. O povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Graças a Deus. Meus irmãos, se nós combinássemos as coisas durante uma celebração como essa, se nós combinássemos as coisas, eu acredito que não teríamos tanta alegria como a gente tem em ver Deus conduzindo todas as coisas numa celebração como essa. A gente percebe Deus usando cada instrumento para um fim comum. A Bíblia diz que a ação do Espírito, quando Paulo ensina a igreja de Corinto, Paulo diz que a ação do Espírito visa um fim proveitoso. Deus, ele não faz absolutamente nada sem propósito. Tudo o que Deus faz, ele faz por propósito. Por isso, o apóstolo Paulo nos ensina, lá em Corinto, quando ele fala com a igreja de Corinto, ele fala que a palavra profética, ela consola, exorta e edifica. Ou seja, a palavra profética, ela consola, exorta e edifica, e ela visa um fim proveitoso. E você, ao ler o texto, quando nós lemos o texto aqui, você percebe tudo o que aconteceu. Ontem o Alex citou isso, e hoje eu posso repetir o que ele citou ontem. Deus vai dirigindo as peças que estão na condução dessa celebração, e Deus vai fazendo com que as coisas vá se alinhando, a fim de que a gente ouça uma mesma coisa desde que ouvimos no início dessa celebração. E eu quero, de uma maneira muito prática, convidar você a pensar sobre as atitudes do rei Ezequias. Para você entender, o rei Ezequias foi um dos reis mais renomados ali em Israel. Foi um grande homem de Deus. A Bíblia nos diz que ele fez o que era reto perante o Senhor. Quando você olha a história de reis em 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas e 2 Crônicas, que são livros que se equivalem, você percebe ali reis se comportando diante de Deus. Alguns reis se comportaram fazendo aquilo que era reto perante o Senhor, e outros fazendo aquilo que era mal perante o Senhor. A primeira coisa que nós percebemos é que nós devemos fazer aquilo que é reto diante do nosso Deus. É que nós devemos conduzir a nossa vida de uma maneira reta, de uma maneira íntegra, de uma maneira abençoada. E a gente se conduz de uma maneira reta, abençoada e íntegra a partir da compreensão que temos do que somos em Cristo Jesus, ou do que somos em Deus. Aquilo que somos em Deus é relevante, e aquilo que entendemos que somos em Deus é que vai dirigir a nossa trajetória de vida. O rei Ezequias foi um grande rei, foi um grande reformador.
ele fez coisas excelentes em Israel. Ele reformou toda a vida religiosa de Israel, porque quando ele entrou, a vida religiosa estava um caos. Quando ele se apresentou a Deus, quando ele começou a reinar, ele reinou e reinando, ele começou a fazer a reforma espiritual ali em Israel. Ele faz haver avivamento novamente em Israel. Ele faz haver vida verdadeira ali em Israel. Porque a vida religiosa daquele povo estava totalmente deformada. Por causa dos ídolos que entraram, por causa da idolatria que entrou, por causa dos deuses estranhos que entraram e que começaram de alguma maneira a agir no povo de Israel. E ele então se levanta, ele faz uma obra de reforma. A primeira coisa que ele faz é purificar o templo, porque era do templo que partiam as demais coisas para a vida de Israel. Israel vivia um governo teocrático, onde Deus deveria ser Deus daquele governo. Deus deveria ser Deus daquele governo. Você percebe que ao redor do mundo estão querendo tirar Deus do governo. Você deve estar percebendo isso. E quando se tira Deus da história, e quando se tira Deus de um governo, com certeza teremos problemas maiores adiante. Israel teve problemas tremendos, por causa desse desvio de fé, por causa da idolatria, por causa dos deuses que se introduziram na vida de Israel. Você sabe que é comum a gente pensar o seguinte: pastor, eu não tenho nenhum outro Deus. Meus irmãos, é muito fácil que levantemos deuses na nossa vida. É muito fácil isso acontecer. E nós precisamos estar sempre em vigilância para que outros deuses não sejam levantados entre nós e o nosso Senhor. Que não haja nenhum outro Deus entre nós e o nosso Deus. Que não haja nenhuma idolatria entre nós e o nosso Deus. Ezequias, ele começa toda esta obra. Ezequias, ele trabalha a fim de transformar o povo de Israel. Quando você lê a história de Ezequias, você fica encantado. E Ezequias também é conhecido por um homem que recebeu uma sentença de morte por causa de uma doença terminal. Doença essa que nós não sabemos qual era essa doença, mas sabemos que o profeta Isaías, quando se apresenta a ele, diz a ele: olha, eu tenho uma palavra de Deus para você, prepara a tua casa que tu vai morrer. E Ezequias então se volta para Deus, faz a Deus uma oração, e Deus acrescenta 15 anos de vida a Ezequias. Ezequias faz um clamor a Deus, e Ezequias não aceita aquela situação, e coloca aquela situação diante de Deus, e diz para Deus que ele quer viver, e Deus dá a ele 15 anos a mais de vida. Ezequias é muito conhecido, e a sua história é muito falada por esse milagre que ele viveu, por essa palavra que ele recebeu da parte de Deus, porque o mesmo Isaías que trouxe a palavra dizendo que ele iria morrer, o mesmo Isaías volta ao rei e diz: ao rei são ouvidas as suas lágrimas, é ouvida a sua oração, e o Senhor acrescenta a você mais 15 anos de vida. E ele é muito conhecido por isso. E Ezequias, aqui nesse episódio que nós estamos lendo, você começa o capítulo 32 de 2 Crônicas, e começa dizendo: depois destas coisas e desta fidelidade. Depois de todos os atos de fidelidade que Ezequias teve, escute, depois dos atos de fidelidade, de temor ao Senhor, depois dos atos que Ezequias teve em relação a Deus ali no povo de Israel, depois de todos esses atos de reforma, depois de todos esses atos de purificação, depois de todos esses atos de avivamento, porque isso trouxe um avivamento a Israel, depois de tudo isso, está escrito que depois de toda essa fidelidade veio Senaqueribe contra o povo, contra Israel. Quando nós escutamos aqui, depois de toda essa fidelidade, esse é um questionamento que nós o fazemos. Depois de atos de fidelidade da nossa parte, uma situação truculenta se instala. E aí a gente pergunta: por que essa situação truculenta se instala se eu estou sendo fiel? A gente se pergunta: se eu estou temendo ao Senhor, por que isso está acontecendo? E é possível que alguém se equivoque na sua compreensão,
É possível que alguém seja equivocado na sua compreensão e na sua fala, e comece então a massacrar pessoas, dizendo que uma situação truculenta só se manifesta quando não tememos ao Senhor. Você pode temer ao Senhor, você pode amar ao Senhor, você pode ter atos de adoração a Deus, atos de abandonar deuses, de fazer cair por terra toda a idolatria, e mesmo assim você se ver cercado por situações adversas. É possível. Mas eu quero me atentar aqui para algumas atitudes que Ezequias teve diante de toda a situação que ele estava vivendo. Volto a dizer para você que o rei Ezequias, ele foi um rei respeitado por causa da história que Deus escreveu através dele. Deus usou muito a vida de Ezequias, Deus abençoou muito a vida de Ezequias, ao ponto de Ezequias perder a noção de que era Deus que estava fazendo as coisas na vida dele. Ele perdeu a noção, ele foi tão vitorioso, tão vitorioso, tão vitorioso, que ele mergulha nas suas vitórias, e ele então passa a entender que ele é a razão das vitórias. Ele se perde no meio da bênção, ele se perde no meio das conquistas, ele se perde no meio das vitórias, ele se perde no meio de tudo aquilo que ele foi capaz de fazer, porque Deus o estava fazendo capaz. E Ezequias, ele tomou decisões estratégicas, e essas decisões estratégicas nós precisamos usar na nossa vida. Eu quero de uma maneira prática falar isso com você, porque o que tem a ver a história de Ezequias com a nossa? A primeira é que nós vivemos batalhas como o povo de Israel viveu. Não vivemos talvez batalhas como Israel viveu, porque as batalhas são diferentes, mas as batalhas também se instalam. Elas se voltam contra nós. Se nós aqui hoje, se nós aqui desse altar, só disséssemos a você que esse tempo e que daqui para frente será um mar de rosas, seríamos nós mentirosos, não seríamos verdadeiros. Por mais bela que seja a rosa, ela tem os seus espinhos, e você tem que tomar cuidado com ela, porque senão você se machuca, se espeta e vai sangrar. Você vai ter que tomar os cuidados. A Bíblia nos diz aqui, no capítulo 32, que uma das primeiras coisas que Ezequias fez foi tapar as fontes de água. O mesmo Ezequias que fez com que houvesse um sistema que alimentava toda a cidade, quando o inimigo veio, a primeira coisa que Ezequias fez foi tapar as fontes de água que podiam saciar o inimigo fora da cidade. Eles taparam as fontes. E isso tem a ver com a gente hoje. Isso tem a ver com as suas batalhas, isso tem a ver com as suas guerras. Ezequias tapa as fontes existentes em seu acampamento, a fim de que o inimigo, ao atacar, não encontrasse água para beber. Meus irmãos, nós temos que aprender também a fechar as fontes que alimentam o nosso inimigo. Quais são as fontes que alimentam os nossos inimigos? Quais são os inimigos que a gente enfrenta dia após dia? Quais são os inimigos que você enfrenta, ou que você já está enfrentando, que você se deparou com eles? Você já se deparou com eles, eles já se levantaram diante de você, e o que nós precisamos aprender a fazer é enfraquecer o nosso inimigo. Não seja razão do fortalecimento de seu inimigo. Não dê água para o seu inimigo. Não dê água para ele. Não vá saciar o seu inimigo com água. Você tem que tapar as fontes. Quando penso em tapar as fontes, você tem que tomar muito cuidado com aquilo que você produz com os seus lábios. Porque se tem uma coisa que o inimigo de nossas almas, ele se apropria, é de legalidade. E a legalidade é algo que a gente dá sem a gente perceber. Sem a pessoa perceber, ela está dando legalidade. E as fontes que saciam o nosso inimigo, são as fontes que nós não deixamos Deus tratar na nossa vida. Tem lugar na nossa vida que nós somos inflexíveis e não deixamos Deus trabalhar. Todos nós aqui conhecemos os nossos pontos vulneráveis. Qual é o seu calcanhar de Aquiles?
Qual é a sua vulnerabilidade? Onde você é mais vulnerável? Qual é o lugar que você percebe que você tem maior vulnerabilidade? Você percebe que nessa área você é mais frágil. E é nessa área que o nosso arqui-inimigo vai tentar bater. É nessa área que o nosso arqui-inimigo vai tentar bater. Fontes que não são tratadas por Deus. Permita Deus tratar as áreas da sua vida. Permita Deus tratar aqueles lugares que estão alimentando o inimigo na tua vida. Vocês estão me entendendo, amém ou não amém? Porque tem áreas que se você não tratar, o inimigo vai se fortalecer nelas. Ezequias, ele resolve tapar as fontes. Ele fecha as fontes. Precisamos tomar uma decisão estratégica a partir da pergunta de Ezequias, porque Ezequias disse: por que viriam os reis da Assíria e achariam tantas águas no nosso território? Por que o nosso inimigo se levantaria contra a gente e nós fortaleceríamos o nosso inimigo? Querido, não fortaleça o seu inimigo. Aprenda a lutar. Aprenda a guerrear. Peça para Deus adestrar não só as suas mãos, como Deus adestrar a sua boca, as suas palavras. Cuidado, muito cuidado. Meus irmãos, eu tenho pedido a Deus. Algumas pessoas às vezes já me disseram: pastor, por que você fica calado nessa hora? Porque não é hora de falar. Já tem muita gente falando, já tem muita gente dizendo, já tem muita gente dando seus pitacos e normalmente, meus irmãos, quando a gente tem uma maneira desenfreada de falar, esteja certo, o pecado ali reside. Cuidado, tape as fontes. O que está alimentando o inimigo da sua vida? Não alimente o inimigo da sua vida. Não permita que esses inimigos sejam alimentados pela água que você mesmo dá. Cuidado com os seus pecados de estimação. Trate com eles. Trate com eles. Ele fecha as fontes. Mas ele não só faz isso. A Bíblia diz que ele se fortalece também. Ezequias se fortalece. O fortalecimento espiritual foi a segunda decisão estratégica de Ezequias. Nós precisamos nos fortalecer. Você já ouviu isso? É redundante eu dizer isso, que não há vitórias sem batalhas. Todas as vitórias que a gente busca, com certeza, as batalhas também se instalam. Ninguém vence por acaso. Quem vence é porque luta, e quem luta é porque enfrenta batalhas. Então as vitórias, elas realmente existem, e não existem vitórias sem guerra, sem batalha. E se nós precisamos nas batalhas e nas guerras nos fortalecermos. E quando a gente pensa em fortalecimento, nós temos que buscar um fortalecimento diário, cotidiano, é todos os dias. O fortalecimento, ele deveria acontecer todos os dias na nossa vida. Você sabe que algumas contusões que nós temos a nível musculares, elas existem porque nós não fortalecemos os nossos músculos. Na vida espiritual é igual. Precisamos fortalecer. Precisamos entender que necessitamos de fortalecimento. E fortalecimento espiritual, ela só é obtida através da oração, através da leitura da palavra, através do Espírito Santo. Não há fortalecimento espiritual sem oração. Não há fortalecimento espiritual sem comunhão com a palavra de Deus. Não há fortalecimento espiritual sem o Espírito Santo. Essas três coisas estão coligadas, estão juntas. A oração me levará para a palavra, e a palavra me levará a depender do Espírito Santo. É simples de entender. É simples que a oração é uma arma de fortalecimento que nós temos. Pega alguém que ora, perceba como ela é fortalecida, perceba como ela é forte, perceba como ela manifesta a vida de Deus. Apoie uma pessoa que ora e lê a Bíblia. Você percebe como ela é fortalecida e esclarecida acerca da verdade. Apoie uma pessoa que ora, que lê a Bíblia e que se deixa dirigir pelo Espírito Santo. Ela é um manancial de vida.
Ela passa a ser um instrumento abençoador. Onde ela está, ela abençoa. Quando ela abre a boca, ela é um manancial de vida, porque ela ora, porque ela lê a palavra e porque ela depende do Espírito Santo. Se fortaleça, querido. Fortaleça a sua vida. Quanta gente fraca, quanta gente enfraquecida, quanta gente anêmica, quanta gente capengando na fé, quanta gente cocheando em dois caminhos, quanta gente sem saber a quem servir, quanta gente servindo a dois senhores, quanta gente se cercando de mestres segundo o seu querer, segundo aquilo que ela entende que é importante para ela. Quanta gente! E está faltando fortalecimento, está faltando oração, está faltando dependência do Espírito Santo. É claro que o que eu estou lhe falando aqui, é necessário que você entenda a necessidade disso para você viver isso. Ezequias, ele fortalece, ele se fortalece. Ele resolve fechar as fontes de água na cidade. Aí ele junta o povo tapa as fontes. Eles têm ânimo ali, se fortalecem. Mas ele não só fechou as fontes de água, ele não só se fortaleceu, mas como ele também restaurou o muro quebrado. Restaurar o muro quebrado. Reparar o muro significa fechar os lugares de entrada do inimigo. Foi aquilo que eu falei ainda há pouco da legalidade. Quando a gente pensa em legalidade, meu irmão, a Bíblia diz assim, no Novo Testamento, o apóstolo Paulo diz assim: não deis lugar a quem? Ao diabo. Não deis lugar ao diabo. Quando o apóstolo fala sobre não dar lugar ao diabo, não dar lugar ao diabo tem a ver com o nosso comportamento diário. O nosso comportamento diário. Reparar o muro significa fechar os lugares de entrada do inimigo. Assim como as fontes que servem para alimentar o inimigo, as brechas servem de portas de entrada para que o inimigo entre. E nós temos que fechar as brechas. Temos que fechar as brechas. Tem gente que reclama da vida que está vivendo, que reclama da história que de alguma maneira ela mesma está construindo. Tem gente que reclama de algumas coisas, mas ela não percebe que aquela situação ou que aquele momento é também causado pelas brechas que ela está dando. Querido, se você quer chegar a determinados lugares, entenda que você não pode dar legalidade para que o inimigo entre naquilo que você está produzindo. Não dê legalidade, feche as brechas. Não adianta a gente só fechar a fonte, nós temos que fechar as brechas do muro. Esse muro representa a nossa vida. Nós precisamos fechar as brechas. Qual é a brecha? Qual é a legalidade? Qual é a legalidade? A legalidade que tu dá, a legalidade que tu oferece. Se o inimigo das nossas vidas achar uma brecha nesse muro, esteja certo, ele vai entrar por ali. E meus irmãos, eu tenho entendido uma coisa, e a gente ministra isso ao coração das pessoas: se fortaleça em Deus. Você sabe que às vezes o nosso arqui-inimigo, talvez você tenha uma vida muito abençoada, você tenha uma vida de temor do Senhor, e aí de repente situações se instalam, e eu tenho o costume de dizer o seguinte, que às vezes o diabo não bate na gente, mas o diabo bate em pessoas que estão enfraquecidas ao nosso lado. E essas pessoas que estão enfraquecidas ao nosso lado, que de certa maneira a gente ama, a gente quer bem, e elas são atacadas, isso influencia as nossas vidas de alguma maneira. Como já foi ministrado aqui, a gente se vê cercado. E por que a gente se vê cercado? Por quê? Porque alguma brecha está sendo de alguma maneira aberta. Então você precisa fechar a brecha. Quais são as brechas? A brecha pode ser um comportamento. A brecha pode ser a nossa covardia. A brecha pode ser o nosso medo. A brecha pode ser o nosso temperamento. Qual é a brecha?
Qual é a brecha que você percebe que precisa ser fechada? Qual é a brecha? A brecha pode ser a nossa maneira de dizer e de falar as coisas. A brecha pode ser a maneira como a gente diz sobre algumas coisas, que a gente fala sobre algumas coisas. Meus irmãos, eu tenho aprendido isso. Tome muito cuidado com o que tu diz. Porque aquilo que a gente fala produz vida ou morte. Aquilo que a gente fala produz legalidade ou não. Sabe, eu gosto muito da vida do apóstolo Paulo, porque ele nos ensina coisas tão preciosas. E uma das coisas que ele disse é que o diabo, ele não pode encontrar ocasião de colocar ou de fazer haver em nós alguma espécie de culpa pela maneira como a gente conduz a nossa vida. Fecha as brechas. Fecha a brecha da tua vida. Que brecha você está dando? Na nossa juventude, na igreja, a gente tinha o costume de chegar no outro jovem: olha, cuidado com a brecha. Olha a brecha que você está dando. A gente tinha essa linguagem entre nós. E a outra que nós tínhamos era laço. Cuidado com o laço. Cuidado com o laço do inimigo. E a gente se comportava dessa maneira. Tomando cuidado com os laços, tomando cuidado com as brechas. Porque abrir brecha é muito fácil, gente. A raiz de amargura na nossa vida pode abrir uma brecha. Você sabia disso? A interpretação de um fato de uma maneira errada pode abrir uma brecha. A compreensão que a gente tem sobre determinadas coisas pode abrir uma brecha. A leitura ou alguma leitura ou algum assunto que você queira se aprofundar, se você não ligar o filtro, você pode abrir uma brecha. Por isso que a Bíblia nos ensina a sermos prudentes como a serpente, simples como a pomba. Foi Jesus que falou isso. Sejam prudentes. Ele também restaurou o muro quebrado, ele ergueu torres. A quarta decisão estratégica que Ezequias teve foi levantar torres. A quarta decisão foi construir torres sobre o muro. E por que eles construíram torres? Para avistar de longe, para ter uma visão ampla. É muito bom quando a gente olha as coisas de um lugar mais alto. A gente tem uma visão mais clara. E a gente olha melhor. Então, as torres foram levantadas para ver vigilância. Você tem vigiado? Você tem vigiado sua própria vida, vigiado o seu próprio coração, vigiado as suas motivações. Ô pastor, como que alguém vigia as suas motivações? Meu irmão, é simples. O que você tem na sua vida como diretriz para ela? Quem dirige a sua vida? Quem dirige a sua vida? O que você tem como base para a tua vida? Onde está apoiada a sua vida? Aonde está apoiada onde você apoia os conceitos que você tem? Onde está apoiada? Onde você apoia aquilo que você acredita? Se é que tu acredita. Então, vigilância. As torres eram construídas para haver uma vigilância. E a gente precisa vigiar, meus irmãos. Há uma luta sendo travada no campo das ideias. E se você não tomar cuidado, e se você não levar cativo o seu pensamento, a obediência de Cristo, se você não levar cativo a tua mente a Cristo, você vai ser roubado. Você vai ser roubado. Há uma luta. Quando vigiamos, enxergamos melhor, pois estamos atenciosos. Vigia. Vigia. Tape as fontes, se fortaleça, repare as brechas do muro da sua vida, mas vigie. Vigie. Como que a gente vigia? Não falando qualquer coisa. Não fale qualquer coisa. Fale com sabedoria.
Se você diz não tenho sabedoria, a Bíblia diz para você pedir: Deus, me dê sabedoria para falar. Cuidado. Cuidado com as suas palavras. Cuidado com as horas em que você está com o seu emocional de alguma maneira abalado. Cuidado com o que você fala. Cuidado quando você está com raiva. Você já viu alguém com raiva dizer alguma coisa boa? Você já viu? Quando você perceber que você está com raiva, porque às vezes é possível que você fique com raiva de alguma situação. Eu vou te dar uma dica: quando você estiver com muita raiva, fecha a tua boca. Porque você não vai medir as suas palavras. E se você não medir as suas palavras, e seja certo, a sua alma em algum momento vai colher as palavras que você está plantando. E aí você vai dizer: por que eu estou desse jeito? Aquele que guarda a sua língua da angústia guarda a sua alma. Cuidado, cuidado. Não fale qualquer coisa. Não ande de qualquer jeito. Você já percebeu como a gente está perdendo a noção? Ou é só eu? A gente está perdendo a noção, gente. Ninguém mais tem vida privada. Você já percebeu isso? A nossa vida está exposta na rede social. Esses dias atrás, eu e o Douglas ali, os irmãos me ligando: pastor, você está ao vivo? Eu falei: eu ao vivo onde? Eu estava com o celular dentro do bolso e ao vivo. E eu e o Douglas trocando uma ideia, conversando. Imagina se eu e o Douglas estivéssemos fora daquilo que a gente é em Cristo. Estava sendo falado. Teve irmãos aqui que ouviram. Não via nada e ouvia as vozes. E a gente estava falando de bênção familiar. E um monte de barulho, porque a gente estava vendo um jogo de futebol. Olha que situação. Querido, ninguém mais tem vida privada. Você percebe algumas situações que eu fico pensando: nós perdemos a noção de quem somos. Uma determinada pessoa entrou na minha rede social para ver tudo que eu postava. Eu fiquei sabendo depois. Eu fiquei sabendo porque essa pessoa abordou um amigo, uma pessoa que eu amo, e essa pessoa me avaliou pelas minhas postagens. E aí chegou nessa pessoa e falou, e julgou essa pessoa que anda comigo como uma pessoa boa porque ela andava comigo. E eu falei: caramba, o pessoal está investigando a nossa vida em rede social. Investigando. E querido, vou dizer outra coisa para você: não fale qualquer coisa e não digite qualquer coisa. Não digite qualquer coisa. Gente, quando eu vou postar alguma coisa, eu avalio a minha motivação a escrever aquilo. Por que eu estou escrevendo? Porque a minha motivação ninguém conhece, só Deus. Só Deus conhece a minha motivação. Ninguém mais conhece. Ainda bem. Porque se as pessoas tivessem esse poder, eu vou lhe dizer. Então todas as horas que você não vai falar qualquer coisa, mas você também não vai digitar qualquer coisa, você não vai andar de qualquer jeito. Então quando você for postar alguma coisa, entenda quem você é. Olha quem você é. Você é filho do Deus Altíssimo. Você leva o nome de Jesus na tua vida. Você leva o nome do Senhor Jesus em você. Você carrega o precioso nome de Jesus sobre a tua vida. Então a gente precisa, sabe, não andar de qualquer jeito. E quando penso em não andar de qualquer jeito, você precisa observar melhor. Quais são as pessoas que, de alguma maneira, estão influenciando muito a sua vida? Porque todos nós aqui somos influenciáveis. Se você quiser se aproximar de Deus escutando pessoas erradas, você não vai se aproximar de Deus. Não murmure. Para que viver murmurando? Tape essa fonte, erga a torre, vigie a sua vida, a sua maneira de falar as coisas. Para de murmurar um pouco. A nossa casa, gente,
A nossa casa devia ser um pedaço do quê? Do céu. A nossa casa não pode ficar um ambiente ruim de se estar. Tem que ser um ambiente bom. A gente tem que tornar a nossa casa um ambiente de vida, um ambiente, sabe, que cura, um ambiente que sara, um ambiente que abençoa. E a gente não vai criar um ambiente abençoador murmurando. É verdade que às vezes existem algumas razões que vão nos levar a murmurar. Podem nos levar a murmurar, mas mesmo levando a gente para esse caminho, é importante que a gente reveja o nosso comportamento antes dele se manifestar. Antes dele se manifestar, eu vou fazer isso. Não critique para destruir, critique para construir. Se você tiver que fazer alguma crítica a alguém, saiba fazer. Tem gente que não sabe entrar e não sabe sair, não sabe fazer nada. A gente precisa de inteligência emocional. Tome muito cuidado, não critique para destruir. Sabe, erga torres, vigie, não fale de ninguém pelas costas. Jamais, não faça isso. Isso é covarde. Erga torres, vigia. Vigia, não fale demais, vigie. Não permita que qualquer pensamento que lhe cause mágoa e que não edifique a sua mente permaneça em você. Não permita. Veja de longe o que é que Deus quer de você. Perceba de longe o que é de Deus e o que não é de Deus. Peça a Deus discernimento, vigia. Discernimento. E ele fez, sabe o que? Ele fez armas e fez escudos. A última coisa que ele fez foi fazer armas e fez escudos. A Bíblia nos fala que nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus para a gente poder resistir firme o dia mau, dia difícil. Se revista da armadura de Deus. A decisão estratégica de Ezequias foi fazer armas. Armas para quê? Armas para atacar. Lembra da espada do Espírito? A arma que nós temos é a palavra de Deus. E se você deixar que a palavra de Deus guie a tua vida, esteja certo, você vai vencer. Você vai triunfar. O nosso Senhor venceu através da palavra. O nosso Senhor Jesus, Ele disse que a maneira de nós sermos santificados é através da palavra. O Senhor Jesus nos ensinou que nós somos santificados em contato com a verdade. A verdade é libertadora. E quando se fala em espada do Espírito, se fala da palavra de Deus. A palavra de Deus é a espada que você deve usar. A palavra de Deus é a sua arma ofensiva. Com ela você ataca e com a fé, o escudo da fé, você se defende. Ezequias, ele tinha armas para atacar e tinha os escudos para se defender. Foi a estratégia usada. Tem gente que não tem nem arma de ataque nem de defesa. Ela não consegue fazer uma apologia da sua fé. Não consegue fazer uso desta fé para se defender. Quando tomamos posse das armas de Deus, esteja certo, você vai poder atacar o inimigo e você poderá ter vitória sobre o inimigo. Foi lido aqui de Eliseu e Geazi. Geazi não estava entendendo o processo de Deus. Geazi não estava entendendo que eles contavam com a presença poderosa do Deus eterno e dos exércitos do Deus eterno. Mas ele estava só na defensiva, e o profeta ora para que o seu entendimento, os seus olhos fossem abertos, e os olhos de Geazi foram abertos. Os olhos do moço, do profeta foram abertos, e os nossos olhos também precisam ser abertos. Ele faz armas. Ele faz armas que defendem e armas que atacam. Ezequias usou todas essas armas. Aí a pergunta que fica a nós, quando a gente olha a vida de Ezequias, a gente olha, a gente vê, a gente acha bacana a história dele, quando você
caminha pelas Escrituras, você vê quantas vitórias. A gente vê que Senaqueribe veio contra eles, você vê que Deus deu uma vitória linda ao povo de Israel, você vê que Deus deu uma vitória maravilhosa, que Senaqueribe fugiu. Senaqueribe escreveu uma carta afrontando Ezequias, afrontando o exército de Deus. Ezequias apresenta aquela carta para Deus e diz: Deus, nós estamos sendo assolados, não há força em nós para vencer essa batalha, mas Deus, o Senhor é o nosso Senhor. E quando Senaqueribe disse: olha, não há Deus que me vença, aí Deus comprou a briga. Porque Deus, Ele compra as nossas batalhas quando nós entregamos as nossas batalhas. Enquanto a gente quiser lutar com as nossas armas, o Senhor Deus vai deixar você lutar. E nós vamos lutando. E nós vamos lutando. Por isso, meus irmãos, em alguns momentos o silêncio é a melhor resposta. Em alguns momentos, quando você percebe que tudo que você disse, que tudo que você falou não está tendo o êxito que você queria, talvez Deus esteja lhe mostrando que é hora de você se aquietar e saber que Ele é Deus. Tem horas que não adianta mais falar. Tem horas que você tem que ser cirúrgico, poucas palavras e muita compreensão. Para um bom entendedor, meia dúzia de palavras bastam. Mas quem gosta de falar meia dúzia de palavras? A gente acha que é pouco, aí a gente quer falar mais. A gente quer falar uma dúzia, duas dúzias, três dúzias. E Deus está falando para a gente: aquiete-se e saiba que eu sou Deus. Há dias atrás, conversando com uma pessoa, eu falei a ela, onde você vai parar? A pessoa não teve respostas para me dar. Ele baixou a cabeça e eu parei de falar. E eu disse: pensa sobre isso. Eu falei 4 palavras. Ou 5. Ou 6, quem sabe. E deixei pensar. Querido, tenha armas. Use a palavra de Deus para guiar a tua vida. Use a palavra de Deus para guiar a tua história. Use a palavra de Deus para você fortalecer aquilo que tu pensa. Apanhe a palavra de Deus e faça da palavra de Deus a lâmpada para as suas atitudes, a luz para os seus caminhos. Apanhe a palavra de Deus e faz dela a tua prática de fé e de vida. Apanhe a palavra de Deus e sai para viver ela. Sai para realizar ela, sai para executar ela, anda para realizar a palavra de Deus, caminha para realizar a palavra de Deus. Não importa onde você esteja, seja de Deus lá, seja de Deus lá, seja de Deus ali, seja boca de Deus ali, seja instrumento de Deus ali, seja vaso de Deus ali. Use as armas que Deus tem te confiado. Se defenda através do escudo da fé, através da palavra de Deus. E também, se você precisar de armas ofensivas, use a palavra de Deus. Ezequias usou isso. Ezequias, ele teve vitórias porque ele teve estratégias. Tenha estratégias. Olha quantas estratégias. Tape as fontes. Eu termino a minha mensagem. Tape as suas fontes. Toda fonte que você sabe que alimenta o inimigo, fecha ela. É você que vai escolher. Ninguém pode escolher por você. Está uma guerra. Está uma guerra. O seu relacionamento, sua família, sua vida conjugal. Está uma guerra a sua vida profissional. Tente identificar o porquê que está a guerra. Não tem mais harmonia. Por quê? Por que não tem mais harmonia ali? Você está saciando aquela guerra, você está alimentando o inimigo naquela discussão, naquela luta de ideias. Você está alimentando, para, não alimenta mais. Chega, calma. Tranquiliza seu coração, aquiete-se, fortaleça-se, restaure o muro quebrado. Restaure, não deixa brecha, erga torres, vigia, vigia.
Vigia o ambiente, vigia a sua vida, vigia o seu coração, vigia as suas emoções, vigia o seu ânimo, vigia a sua vida, vigia você mesmo. Dá uma geral em você. E use as armas que Deus tem te confiado. As armas da sua milícia não são carnais. As armas da sua milícia são poderosas em Deus para destruir fortalezas e toda a altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. A sua luta não é contra a carne e contra o sangue. A sua luta é contra aquilo que age por trás da carne e do sangue. Se você não entender isso, você não será vitorioso. Entenda isso. A nossa luta não é contra homens, não é contra pessoas. Mulher, a sua luta não é contra o seu esposo, não é contra a sua esposa. Homem, a sua luta não é contra a sua mulher. Pai, a luta não é contra o seu filho, contra a sua filha. A luta é contra o que age por trás deles. E se nós aqui percebemos que, se você perceber que alguma força maligna está agindo por trás de ti, é hora de você exorcizar essa força do mal, é hora de você se posicionar em Deus e é hora de você viver uma nova vida. É posicionamento, minha gente. É hora de você tomar cuidado com as ferramentas que Deus tem te proporcionado. Deus tem dado a você ferramentas preciosas. Não use essa ferramenta de uma maneira errada. Use as ferramentas que Deus está te proporcionando da melhor maneira possível. Não use a ferramenta que Deus está lhe dando para saciar o inimigo. Então, navega para o lugar certo. Entra no site certo. Entra na rede social certa. Entre e procure se aliançar com aquilo que você sabe que vai trazer progresso à sua vida com Deus e à sua vida de fé. Porque se você não fizer isso, você vai ser vítima do poder das trevas. Sem necessidade. Porque a Bíblia diz que o Senhor Jesus, Ele nos deu poder para pisar em serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do mal. A escolha é sua. A escolha é sua. Então apanha a ferramenta de Deus, digita certo, tira a selfie certa. E se guarde. Voltemos a viver novamente coisas privadas para a nossa vida. Não expõe tudo, não. Tem gente que está expondo absolutamente tudo. Tem gente que está expondo absolutamente tudo. E às vezes faz biquinho. É verdade, gente. Isso é muito chato. Muito triste. Vai tirar uma selfie? Tira a selfie da fé. Vai tirar uma selfie? Tira uma selfie bacana. Vai postar alguma coisa? Posta a vida. Posta algo em que o outro lado veja e seja edificado pelo que está vendo. Fiquemos de pé. Queria convidar você que está nesse propósito desses 12 dias de vitória, a você vir aqui na frente. Eu quero fazer a oração com você, como todos os dias estamos fazendo. Nós queremos abençoar a sua vida. Olha o que você escutou aqui hoje. É fechar a fonte. Fecha a fonte. Restaura o que está quebrado. Você quer fechar brecha? Tem alguma brecha que você quer acertar hoje? Sai do seu lugar, vem aqui para frente. A vida é feita de escolhas, gente, de decisões que a gente toma. A vida é feita de escolhas, de decisões. Ezequias, ele teve uma estratégia contra um tremendo gigante que vinha contra ele. E nós também. Nós aprendemos através da vida de Ezequias que é possível a gente vencer, a gente triunfar. Deixa eu orar por você e depois vamos cantar. Pai amado e querido, está aqui sobre esse altar, Senhor, os seus filhos, o seu povo.
Meu Deus, nós temos denominado esses dias, dias de vitória para um ano abençoado. Mas nós entendemos, meu Deus, que as instruções que o Senhor tem nos dado neste lugar, são instruções que nos chamam a atenção a uma nova perspectiva de vida, de atitude, de comportamento. O Senhor está nos convidando a viver de uma forma diferente. O Senhor está nos convidando a não nos conformarmos com este mundo, mas sermos transformados pela renovação da nossa mente, Senhor. O Senhor está nos convidando a experimentar a Tua boa, perfeita e agradável vontade. O Senhor está nos convidando, meu Deus, a enxergar o mundo espiritual, a ver que nós estamos cercados pelo Teu cuidado, cercados pelo Teu amor, cercados pela Tua vida. Se nós estamos cercados pelo Teu amor, pela Tua vida e pela Tua proteção, por que então viver uma vida miserável, Senhor? Não tem porquê vivermos a vida assim. Não, Senhor, quando nós entendemos essas verdades, a gente vive a vida abundante, a gente vive a vida da fé, a gente vive a vida que alegra o teu coração, a gente vive a vida que, ó Deus amado, traz alegria ao Senhor. Assim como naquele dia o Senhor olhou para Jesus e disse: eis o meu filho amado que me dá muita alegria. Senhor, que esta manhã seja a manhã, meu Deus, em que a gente decida fechar todas as fontes que saciam o nosso inimigo, Senhor. Toda a fonte que sacia um pensamento errado, um comportamento errado, seja repreendido agora em nome de Jesus. Que, meu Deus, a gente tenha disposição de fechar as brechas da nossa vida, as brechas do nosso viver, as brechas do nosso cotidiano, meu Deus. Que a gente feche essas brechas para que o teu nome seja glorificado e o inimigo seja derrotado, Senhor. Meu Deus, que haja, Senhor, que tomemos posse das armas que o Senhor nos tem determinado. Senhor, nós abençoamos o teu povo, aqueles que estão, Senhor, nesse propósito de 12 dias de vitória para um ano abençoado. Que o teu povo, Senhor, seja abençoado, meu Deus, diante do teu altar, diante do Senhor que está neste lugar. Assim nós abençoamos o teu povo e declaramos, meu Deus, a tua vida, a tua vitória e a tua graça sobre o teu povo. Que tu venhas com bênção e vida sobre o teu povo. Em nome de Jesus oramos agradecidos. Volta para o seu lugar cantando para o Senhor. Aleluia.